Oi gente, tudo bem com vocês? Voltei para a gente conversar de novo sobre um outro assunto hoje. Quero pedir para você não esquecer de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Curte o vídeo, compartilha a informação e vem comigo para a gente bater um papinho. Nesse vídeo hoje eu vou falar sobre terapias. Sobre as terapias que o Matheus já fez. Vocês já perceberam que tem um fundo se mexendo aqui atrás. Você gostou, né? Vou falar sobre as terapias que o Matheus já fez e que ele faz. E, como eu sempre digo, cada coisa é única. Cada um tem a sua vivência, cada um tem a sua opinião, respeito todas. E cada um vai se ajustar melhor a um tipo de terapia, de medicação, de tratamento. O tratamento é diverso, existem opções infinitas e cada um vai se adequar melhor a um modelo. Então ele começou com a terapia efetivamente aos 3 anos e um pouquinho. Uns 2 meses depois, mais ou menos, a gente começou com a fono. Ele adorava a psicóloga, eu e meu marido também, porque no início ela trabalhava com ele na salinha, como toda terapia. Depois de um tempo, ela começou a sentir necessidade de conversar comigo e com meu marido também, junto. Então, às vezes, ela atendia ele, o Matheus, e com a gente junto na sala. Era um dia meu marido levava, no outro dia eu levava, e ela atendia a gente junto com ele. Então, ela ia fazendo as observações, ia pontuando algumas coisas que ele fazia ou falava, né, lá dentro, e orientava a gente. E foi muito boa aquela época. A gente tinha muita orientação de perto. Eu falava que a gente passava mais por terapia do que o próprio Matheus. A gente recebia muita informação, muita orientação. Ela sempre teve um olhar muito carinhoso com ele e com a gente. Isso fez toda a diferença. Ele ficou com a fono também inicialmente. Começou com 3. E aí a gente mudou ele de fono aos 7 anos. Ele ficou um período sem fazer fono. A gente achou que a fono que ele tinha começado não estava mais dando resultado. Então ele ficou uns bons meses sem fazer fono, até a gente encontrar a que a gente levou. Ele estava com 7 anos. Aí na mesma clínica eles tinham um trabalho de terapia ocupacional. Então a fono e a terapeuta ocupacional fizeram uma avaliação com ele, a gente recebeu um relatório das duas e aí começamos a intervenção. Então o foco da fono na época era fazer ele conseguir formar frase, que até hoje não consegue, já consegue mais, mas a gente ainda não tem uma troca efetiva na comunicação. Então o foco dela era esse, fazer ele formar frases curtas e ele conseguir falar a letra R, porque ele não falava. Então ele não falava carro, era cal, não era dinossauro, era dinossauro, então não saía. E não era que nem o Cebolinha que trocava a letra, né? Então, calo, dinossauro, não saiu o R mesmo. Que nem criancinha pequena. Com muito esforço, muito treino, começou a aparecer o R, ficou um tempo ainda estagnado, hoje ele já consegue falar. De vez em quando escapa, falha o R ali, mas hoje ele já consegue falar. E as frases a gente ainda continua lutando, não consegue formar frase direito. Então eu falo que a gente não tem um diálogo. Então se eu perguntar uma coisa para ele, ele vai repetir o que eu falei. Ele não vai responder. Ou quando ele consegue responder, ele responde com uma palavra. Dá para entender, mas não tem uma comunicação efetiva. A terapeuta ocupacional na época notou que ele gostava muito de girar, do estímulo vestibular, né, que fala. Então eles trabalhavam muito isso na terapia. E aí ela também ajudou no movimento de pinça, porque ele segurava o lápis na palma da mão. Então ele segurava o lápis assim, escrevia e pintava. E ela conseguiu fazer ele segurar do jeito convencional. Ele ficou na terapia ocupacional por 1 ano. Aí a gente precisou parar o tratamento porque a gente mudou a terapeuta psicológica dele. E aí não ia dar para pagar as duas, então a gente teve que optar. A gente mudou a terapeuta, entre aspas, por um pedido da escola. E a escola estava sentindo necessidade de ser orientada, de saber como lidar melhor com ele e fazer com que o aprendizado dele lá dentro fosse melhor, mais eficiente.
Então elas indicaram uma terapeuta pra gente, a gente mudou. A gente fez todo um processo de desligamento do Matheus com a antiga terapeuta. Eles tinham um vínculo muito grande, a gente também. Foi difícil para mim e para o meu marido a gente fazer esse desligamento. Mas a gente começou com a outra terapia. Foi uma mudança radical da linha terapêutica em si, de tudo que a gente já tinha visto em todos aqueles anos. Então o Matheus começou com 3 anos e a gente ficou com ela até os 8. E foi uma mudança enorme para todos nós, mas a gente ouvia algumas coisas faziam muito sentido pra gente. Nossa, vai melhorar, vai ser legal. Mas tinha coisa que a gente achava estranho. Mas falei, bom, se é pro bem dele, ele vai aprender mais, de repente ele vai desenvolver mais a fala, porque ele tem potencial e tal. Vamos embarcar. A gente foi. Mas funcionou. Então a gente ficou 1 ano e meio. O primeiro ano se desenvolveu bem. Mas quando estava completando o ano, a situação começou a mudar um pouquinho. Começou a ficar um pouquinho diferente. Ele já começava a se recusar a fazer algumas coisas e foi aí que começou um período de agressividade grande que persiste até hoje. Aí quando deu 1 ano e meio ali mais ou menos, a gente falou, não, chega, já deu, não dá mais. Ele tá se agredindo demais, ele tá agredindo os outros demais. A gente não tá mais vendo resultado, tá causando mais sofrimento do que ganho. Então, chega, não continua. A gente ainda procurou uma outra terapeuta nessa mesma linha. Não deu certo, a gente só fez uma experiência, não funcionou. A gente mudou a linha terapêutica de novo. Ele ficou alguns meses. Ele começou, se eu não me engano, em abril. E a gente interrompeu agora em outubro. A gente mudou de novo e a gente voltou em outubro para a primeira terapeuta dele. Eu conversei muito com meu marido e falei, se ela não conseguir resgatar o Matheus, ninguém mais vai. Porque ela é a única que conheceu ele pequeno. Ela é a única que conhece a essência toda dele. Então ele concordou comigo e a gente está tentando. E aí me empolguei falando da psicóloga. Esqueci de falar da fono. A gente mudou ele de fono. Então ele ficou na mesma fono, dos 3 aos 6 mais ou menos. Passou um tempo ele sem terapia nenhuma, fonoaudiológica. Aí com 7 ele começou nessa outra fono, que era da clínica da terapeuta ocupacional. E ele ficou com ela até os 9. Isso, ficou com ela até os 9. Aí a gente achou que não estava mais sendo muito efetivo, o que ela estava trabalhando com ele. E aí a gente resolveu mudar de fono de novo. E a gente começou a passar com ela. Tem 1 ano e pouquinho que a gente começou. E tem ajudado bastante. Ela é uma profissional muito dedicada. Ela já apanhou, já levou chute, tudo do Matheus. Ela orienta a gente, ela é paciente, ela é dedicada, esforçada. Tudo que ela orienta, ajuda, faz sentido. Então ela pegou ele numa fase bem complicada, mas tem funcionado bem. Então, por enquanto, tá tudo certo. A gente não tá pensando em mudar. Chega de mudar de profissional, pelo amor de Deus, é muita coisa. Então a gente tem que observar para ver o que funciona melhor e entender quando é hora de parar uma coisa e mudar. Mas a gente precisa prestar atenção, observar. Então a medicação tem que atuar para melhorar o humor dele, mas tá piorando. Então peraí, vamos acender um farol aí, vamos conversar com o médico. Essa terapia tem que treinar o movimento de pinça, não tá funcionando, vamos tentar outra técnica. Se aquele profissional não tem outra técnica, muda o profissional. Então não tô falando mal de nenhum profissional, não tô falando mal de nenhuma linha terapêutica, isso vai ser assunto pro próximo vídeo. Vou falar das linhas psicológicas que o Matheus já passou e vou dar a minha opinião, meu pitaco pessoal sobre cada uma delas, de tudo que a gente já viveu. Essa era a mensagem do vídeo, só queria explicar um pouquinho de como é o processo, do que o Matheus faz hoje de terapia. A gente precisa encaixar ele numa terapia ocupacional, mas falta um tempo, a gente não conseguiu ainda. Me conta o que vocês fazem também, o que os autistas de vocês já fizeram ou fazem ainda de terapia. Não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no canal. Compartilhe o vídeo com todas as pessoas, informação nunca é demais. Ativa o sininho para você receber as notificações e não perder nenhum vídeo.
e eu te vejo na próxima semana. Tchau!